Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então, eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite.
No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quiser-lo criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho!" retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo.
e, não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram e o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama. E às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. O meu namorado me contou um dia desses um relato impressionante de um ser que ele viu quando era criança. Bem, ele morava em uma pequena cidade no sul do Mato Grosso. E lá havia um campinho de terra logo nas ruas acima de sua casa, onde ele e toda a molecada do bairro se juntavam para jogar bola, queimada, futebol e pique-esconde. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade. E então, ele subiu com seu pai para o campinho. Eles queriam empinar pipa. Aquela tarde estava muito gostosa, de céu azul e limpinho, e vento constante. Eles então cortaram caminho por um pasto para sair direto no campinho. E foram caminhando por uma trilha feita pela molecada que já estavam acostumada a cortar caminho por ali. Bem, eram 5 horas da tarde e de repente, quando eles estavam subindo pelos trilhos no pasto, uma pessoa enrolada em um pano longo branco vinha descendo pelo trilho aos saltos e caía de um lado ao outro do mato. Se levantava, soltava berros e urros horríveis que ele ainda se lembra. E então voltava a descer pelo caminho e caía novamente como se estivesse sofrendo de espasmos violentíssimos. E saltava como se tivesse molas nas pernas. Vendo aquilo, o pai do meu namorado pegou pelo braço e se afastou do trilho, para que aquela pessoa passasse sem cair por cima deles. Mas como ele mesmo conta, quando a pessoa foi se aproximando, eles reconheceram a mulher enrolada naquele pano como uma feiticeira dada a trabalhos de magia negra. Ela caiu quase aos pés dos dois, e então eles puderam ver claramente o seu rosto. Era humano, mas as pernas eram de um bode e se debatiam fortemente contra o chão. O meu namorado se agarrou ao braço do seu pai, que era um senhor sábio e bondoso, que vendo aquilo, disse para ele sem tirar os olhos da mulher: "Não tenha medo e não corra, que ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, a mulher deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto enorme, continuou a rolar pelo trilho do pasto afora.
O meu namorado me contou o horror daquela visão e do quanto aquilo o deixou impressionado. Os dois subiram para o campinho, ainda em estado de choque pela aparição. O seu pai lhe pediu que não ficasse com medo e que não contasse a ninguém sobre o que vira. Pediu que ele tivesse compaixão pela pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela tinha o costume de fazer. A partir daí, eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher na cidade. Boa noite.